Oi, pessoal. Estamos aí continuando na letra F, falando agora de um outro Filipe. Primeiro falamos, do Filipe apóstolo, agora vamos falar do Filipe, aquele que foi diácono e depois tornou-se evangelista. Filipe é mencionado em Atos capítulo de número 6, a partir do versículo 5, ele aparece naquela lista com aqueles outros 6 nomes que foram escolhidos para servirem no diaconato na igreja em Jerusalém, devido a demandas, crescimento da igreja e outras coisas ali presentes. Mas logo depois, um tempo depois, veio a perseguição, começou a vir as perseguições. Vocês sabem que Estevão, que também foi um diácono usado por Deus, morreu apedrejado e aquilo ali espalhou muitos irmãos. E Filipe também se retirou de Jerusalém. E Filipe foi para a cidade de Samaria, onde ali deu início a uma obra poderosa de evangelização. Um trabalho evangelístico maravilhoso. Jesus, através da instrumentalidade de Filipe, curou muitas pessoas. Esse fato está registrado aqui em Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5, que diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Que trabalho maravilhoso, que coisa maravilhosa, que bênção. Pois bem, no meio de todo esse trabalho, irmãos, no meio de todo esse avivamento de paralíticos sendo curados, coxos, pessoas endemoniadas sendo libertas, o Senhor Jesus dá uma outra direção a Filipe. O tira e o leva ao deserto. Ele vai ao deserto para encontrar-se com um homem. Aquele homem era o tesoureiro da rainha de Cadace, um etíope, e ali ele prega o evangelho para aquele homem. Ele leva aquele homem a Jesus Cristo. Aquele homem vinha lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e não entendia. Então o Espírito Santo dirige Filipe àquele homem. E ali Filipe lhe abre as Escrituras. E ele creu, ele estava tão sedento, ele estava necessitando tanto da água da vida, que prontamente ele pede para ser batizado. Agora acontece uma coisa que é fenomenal. É uma coisa que tremendo, um dos grandes milagres do livro de Atos, um dos grandes milagres do livro de Atos, uma coisa sobrenatural, inexplicável. Quando Filipe acaba de batizar esse eunuco, ele é teletransportado, o Espírito Santo o arrebata, e ele vai para uma cidade que ficava a 60 quilômetros de distância do lugar que ele estava, a cidade de Azoto. Eu vou ler aqui, está em Atos capítulo 8, versículo de número 39 ao 40, que diz assim, olha que interessante. E quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe, olha bem, se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então ele foi transportado. Irmão, que coisa maravilhosa. Quando ele se deu, estava em Azoto. E ali ele começou a pregar e foi aí caminhando normal até a cidade de Cesareia, aonde provavelmente, tudo diz que ele se estabeleceu naquela cidade. Ele se estabeleceu na cidade de Cesareia, certamente promoveu ali um grande trabalho, porque era um homem de evangelização. Neste lugar, anos e anos depois, ele acolhe o apóstolo Paulo, está registrado em Atos, capítulo 21, versículo 8, diz assim: E no dia seguinte, partindo dali, Paulo
E nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Um dos 7, você se lembra daquela lista de Atos, capítulo de número 6. Bem, que vida maravilhosa, que homem usado por Deus, que homem usado por Deus. Irmão, fica para nós uma lição, como Deus usou Filipe, usou para cuidar, começa seu ministério cuidando dos irmãos necessitados. Depois Jesus o levanta, Deus o usa despertando uma cidade e trazendo ali uma mensagem poderosa. E depois ele é usado acolhendo aqueles que precisam. Então, uma vida marcada de bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que a sua vida e a minha vida sejam uma vida tão maravilhosa e profunda como a vida de Filipe. Sem dúvida, esse é o meu desejo mesmo. Deus te abençoe. Paz de Cristo.